quando a Google reverte algumas políticas de diversidade, quando a Meta reverte políticas de diversidade, não estão mais lá as vagas que seriam relacionadas a projetos na Meta, a projetos no Twitter, a projetos na Google. E por que você acha que eles reverteram? Eu não trabalho com achismo, Dom. Tu pode ser mais objetivo. Por causa da própria militância. Não vou ser redundante aqui, tem 2 vídeos do Spectre pra vocês verem os argumentos que eu usei. Mas eu não trabalho com achismo. Não tô dizendo achismo. Tu tem dados que comprovem essa afirmação? Ser LGBT no Brasil é um ato político. Quem concorda pode vir. Eu acredito que ser LGBT no Brasil é um ato político, porque a gente tem um contexto histórico de muitos anos, décadas, séculos e desde a colonização, onde ser uma pessoa dissidente de gênero e sexualidade é motivo de perseguição, tortura, morte e de grandes problemas psicológicos que são decorridos que acontecem em decorrência da violência que a gente passa numa estrutura machista, LGBTfóbica, racista e que prioriza uma elite dominante, que é, em sua maioria, branca, cis e hétero. Então, não tem como você pertencer a um grupo minoritário de direitos e não estar lutando pelos seus direitos. E a única forma de você resistir é lutar. Salve, eu sou o Júpiter, tenho 32 anos, sou MC, criador de conteúdo, produtor cultural, agente do hip hop desde 2004 e eu tô aqui nesse debate hoje porque não tem a menor possibilidade de eu ser LGBT de direita. Devido ao contexto histórico, cultural, social, eu sou uma pessoa trans de esquerda. Bom, eu acredito que ser uma pessoa LGBT por si só não é inerentemente político. No entanto, quando a gente identifica todas as desigualdades que ocorrem na sociedade para a parcela da população que é LGBT, quando a gente verifica atos legislativos sendo propostos por parlamentares que visam revogar direitos de pessoas LGBTs, quando a gente vê pessoas que dizem defender crianças, só não as defendem quando elas são LGBTs, e a gente se cala para tudo isso, a gente é omisso com tudo isso, a gente acaba compactuando. Então não tem como tu compactuar com violência acontecendo com alguém do teu lado, só porque talvez tu não entenda a existência ou tu discorda do que a pessoa é, seja por que motivo for, e não trazer isso para o âmbito da política, porque infelizmente a discussão ocorre na política, a legislação ocorre na política, a manifestação ela é política. Tanto que as pessoas hoje do espectro da direita utilizam pessoas LGBTs como plataforma eleitoral, indo à parada LGBT para se autopromover, fazendo corte rápido com certas marcas para se autopromover. Para quê? Para comunicar para uma parcela da população que é completamente ignorante no assunto e criar uma vilanização da população LGBT. Então, ser LGBT não é inerentemente um ato político, mas se calar as violências é um ato de omissão. Então, tu não pode se calar as violências. Não se calando as violências, tem que ser um ato político. Oi, gente, tudo bom? Sou a Michele, dona do canal Astrava da Vida. Eu sou gestora de tecnologia da informação e militante pela causa LGBT. Eu venho há mais de 15 anos estudando sobre o assunto, tentando identificar quais são os grandes problemas que a gente tem na nossa sociedade. E nesse período todo deu para ver que a gente tem um grande inimigo da diversidade, do progressismo, que é a direita brasileira. Então, nesse debate, é impossível me alinhar com a direita, sendo uma pessoa progressista, e estar a favor da luta pela comunidade LGBT. Bom, tudo é político e política, né? E a existência de pessoas LGBTs assumidas é um ato político, tendo em vista que a gente está numa sociedade que faz de tudo para que a gente reprima a nossa existência, a nossa sexualidade, a nossa identidade de gênero, esconda isso, né? Existe até alguns discursos assim, né? Até pode ser, mas não pode ser assim, não pode ser afeminado, não pode ser de tal forma, né? Então, a todo momento fazem com que a gente não queira ser quem a gente é, com que a gente esconda quem a gente é, que a gente reprima tudo que a gente é.
Então, eu acredito, como a Michelle falou, né, talvez ser LGBT não seja em si um ato político, mas a partir do momento em que você se assume para o mundo, para a sociedade, se coloca dessa forma, né, principalmente se coloca de uma forma orgulhosa, numa forma onde não há vergonha de ser quem você é, isso sem dúvida se torna um ato político. Como Júpiter falou, desde a colonização do nosso país, desde 1500, quando os portugueses invadiram esse território indígena, eles impõem a cis-heteronormatividade, primeiro para os povos indígenas, depois para os povos africanos, onde não existia essa cis-heteronormatividade. Então, a imposição que eles trouxeram dessas identidades de gênero e sexualidades, ela ceifou, ou tentou ceifar, matar, tudo aquilo que não se encaixasse num padrão. Então, a gente tem exemplos do período colonial de indígenas, africanos, né, que não se encaixavam nessas normas e foram mortos. Seja porque eles continuaram se afirmando daquela forma, mesmo ameaçados de morte, né, ou até pessoas que, infelizmente, não cederam àquela pressão e acabaram sendo mortos de fato. Então, isso acontece no nosso país desde o período colonial e continua se perpetuando até os dias de hoje. E acho que até o fato de existirem pessoas de direita que se declaram LGBTs, né, e colocam, né, em nomes de movimentos, por exemplo, gays de direita, gays com Bolsonaro, gays conservadores, mostra que é um ato político, porque senão não estaria ressaltando isso dentro do seu movimento e da sua luta política. Significa que no meio político, né, que essas pessoas estão inseridas, isso é uma questão. Se não fosse uma questão, não precisaria ser ressaltado, né? Seria uma coisa natural que passaria abatido, né? Mas não passa abatido, se ressalta e é preciso se afirmar, se reafirmar, se colocar, comprovando que é uma questão política. Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou mais conhecido como Chavoso da USP, tenho 25 anos, sou cientista social formado pela Universidade de São Paulo, sou palestrante, educador, criador de conteúdo nas redes sociais. E eu sou um LGBT de esquerda porque, historicamente, a esquerda é o campo político que sempre lutou contra o sistema e pelos grupos oprimidos e explorados. Isso inclui os trabalhadores de um modo geral e também a comunidade LGBT. Pode vir quem discorda. Antes de qualquer coisa, quem descriminalizou a homossexualidade no Brasil foi Dom Pedro II, né? Estamos falando tanto de colonialismo e tal. Eu concordo com a Michelle quando ela diz que não especificamente você ser LGBT é um ato político. Tudo é política. Então nós, como homossexuais, como LGBTs, pessoas trans, porque nós somos especiais apenas, por isso seremos tratados, vamos pegar isso como política, né? O movimento LGBT faz com que tenta passar essa imagem de que nós somos especiais. Nós não somos especiais, né? Nós merecemos respeito, nós merecemos tratamento, né, de acolhimento como todas as outras pessoas. A partir do momento que você pincela isso e tira, olha só para essa parte de mim, não faz sentido você politizar somente por isso, né? No Brasil, a existência é um movimento político. Você existir no Brasil com uma taxa de homicídios uma das maiores do mundo é um movimento político, né? Quando você tenta se alimentar, né? Tem pessoas no Brasil que não conseguem se alimentar em 2025. Isso é um movimento político. Por que eu tenho que olhar só para os LGBTs como se fossem alguém especial para olhar, porque tenho que politizar por esse momento, por causa desse movimento? Quando eu crio um movimento chamado Gays com Bolsonaro, não é para, olha para a gente como política. Não. É porque eu entendia que no Brasil, assim como no mundo, não só no Brasil, mas como o prompt falando sobre o Brasil, nós temos no Brasil a ideia, ainda temos, né, graças aos gays de direita, os gays conservadores, essa ideia tem mudado, de que todo homossexual seria de esquerda. E não, né? Nós mesmos somos diferentes, né? Eu sou um homem cis, a Sabrina é uma pessoa trans, então nós somos diferentes. Por que esse tratamento especial, querer regalias especiais, a gente só quer respeito? Não tem porquê, não existe esse, eu tenho que tratar o LGBT porque ele é especial. Não, antes de qualquer outra coisa, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. O Dom não é mais especial porque ele é homossexual. Então, assim, tudo é política. Colocar somente o LGBT, porque é um ato político ser LGBT no Brasil, eu discordo disso. Meu nome é Dom Lancelotti, eu tenho 36 anos, sou bacharel em Direito e trabalho com marketing digital. Eu me considero de direita por defender princípios que a direita defende, como um desses princípios a liberdade. Eu também sou fundador do movimento Gays com Bolsonaro
E estou aí há uns 10 anos, né, falando sobre a hipocrisia do movimento LGBT. Eu discordo também, concordo com a mesma fala da Michelle, que não é um ato político, mas eu acho assim, vou de encontro ao que o Dom falou e também só esse ponto que a Michelle falou que eu concordo. Que é o seguinte, porque assim, a questão do movimento LGBT, eu vejo que é uma busca de privilégios, acaba sendo por poder. E eu acho que eu defendo muito a despolitização da questão do gênero e das pautas LGBTs. Eu acho que isso foi um erro muito grande para a gente. Eu acho que atrapalha a nossa vida, atrapalha a nossa existência. Assim, para mim atrapalha. Eu, particularmente, considero um entrave na minha vida pessoal e particular a questão política de ter dominado o debate sobre gênero, né? Essa questão até dessa palavra gênero eu nem gosto, né? Eu não concordo com essa palavra gênero, né? E, enfim, isso é uma outra questão. Mas, então, eu acho assim, quando a política se apropriou dos LGBTs, das pessoas, da nossa existência, isso nos prejudicou. E eu justamente vejo esse movimento de gays de direita para rebater essa coisa que é prejudicial para nós. Porque quando a gente percebe distorções na sociedade, coisas sendo feitas, por exemplo, distorções, depois eu posso exemplificar cada uma delas, que não é o tema agora, mas a gente observa distorções acontecendo que atrapalham e às vezes até gera, eu vejo assim, por exemplo, você vê aumento de violência, aumento de ódio justamente é uma coisa meio reversa, entendeu? Eu percebo dessa forma. Então, eu sou contra essa coisa de que é um ato político. Não é. Como eu disse, eu acho que não é um privilégio ser trans, ou ser gay, ou ser lésbica, ou, enfim, qualquer outra escolha sexual que a pessoa faça. Eu acho que não é um privilégio. Eu sou a Sabrina Hans, sou uma mulher trans, tenho 42 anos, sou designer, empresária, e a minha luta tem sido na internet contra o transativismo. Apesar de eu ser uma mulher trans, eu acho que o movimento ultrapassou alguns limites e exagerou um pouco nas suas pautas. E é por isso que eu me considero uma pessoa de direita liberal. Eu não concordo com o Júpiter quando ele diz que ser LGBT no Brasil é um ato político. Primeiro porque ser LGBT é uma coisa que existe desde os primórdios da Terra, né? Se você for olhar, por exemplo, a Bíblia, desde Gênesis até hoje, existem LGBTs no Brasil, convivendo entre nós, enfim, em diversos períodos da história. E essas pessoas, elas sempre existiram. Então, as pessoas que são LGBTs hoje, elas têm uma certa naturalidade pelo fato de serem LGBTs. Mas eu também não concordo com a Michelle quando ela diz que você deixar de brigar pela sua existência é que você precisa ser LGBT, portanto, um ato político. Só que quem está hoje brigando contra a existência dos LGBTs? Quem está hoje se posicionando contra vocês precisam ser derrubados, vocês precisam morrer, vocês precisam deixar de existir? Quais são os instrumentos que o Estado utiliza para poder tentar sufocar a população LGBT? Quantas pessoas vão às ruas, por exemplo, em movimentos falando queremos o fim da população LGBT amanhã, a partir de hoje a gente não quer mais que vocês deixem de existir. Então, assim, essas falácias de que nós precisamos lutar para que a gente consiga existir, nós precisamos lutar para que a gente consiga se estabelecer. Pelo menos eu, e aqui eu não levo o meu exemplo como se fosse uma coisa que acontece de forma geral. Acho que nenhum de nós aqui pode levar o nosso exemplo como se fosse uma coisa geral, porque cada um tem a sua personalidade, né? Cada um tem a sua vida própria, cada um tem a sua particularidade. Mas pelo menos eu nunca fui em nenhum canto onde as pessoas tentaram, não, você não vai entrar aqui não porque você é LGBT, não, você não vai fazer isso aqui não porque você é LGBT. Então eu nunca precisei utilizar o fato de eu ser LGBT politicamente para existir, né? Então, que dirá para viver minha vida comum, né? Como foi pontuado tanto pelo Júpiter como pela Michelle. Fala galera, meu nome é Douglas Garcia, sou ativista, ex-deputado estadual. Sou homossexual e de direita porque eu acredito nos princípios conservadores de liberdade, liberdade de expressão, de lutar contra tudo aquilo que é errado e principalmente a gente trazer aqui para o nosso Brasil mais defesa à população de bem. Por isso que eu sou de direita. Agora eu abro
Nossa, 30 minutos e abro para o diálogo. Quem gostaria de iniciar rebatendo? Eu preciso começar. Eu também estou doido para falar. Primeiro de tudo, o prompt não é sobre a existência. O prompt ele fala sobre ser LGBT e ser um ato político. E é um ato político quando a gente tem tu, que era deputado, e na Lesp diz que tiraria no tapa uma mulher trans como a Sabrina de dentro do banheiro se entrasse com a tua mãe. Sim, você... Só um pouquinho, só um pouquinho. Justamente isso. Só um pouquinho. E agora, recentemente, tu vai na rua e tu grava vídeo depois de te hormonizar, depois de começar a treinar boxe, depois de treinar jiu-jitsu, pra querer competir com mulher trans tirando onda na rua com gravaçãozinha de vídeo. Então, eu uso o boxe para querer competir com mulher trans? Não isso. Tu tá indo lá, tu, um homem cis, criando caricaturas de coisas que não acontecem e ainda pregando violência, que foi algo que tu fez publicamente, inclusive, e foi penalizado por isso. Esse ato, eu não posso me calar. Esse ato eu tenho que dizer, o Douglas foi um imbecil quando ele fez aquilo. Não estou dizendo que tu é um imbecil no geral, porque eu não te conheço. Mas naquele ato tu foi um imbecil. Aqui eu estava brincando com o pessoal que é tudo banheiro woke. Nenhum de vocês reclamou de banheiro woke aqui, porque é tudo banheiro sem gênero aqui. Tá vendo o grande conflito que deu aqui mulher trans, mulher... É todo mundo adulto aqui, né? Mas o que tem a ver? Tá. Não, O que pontuando, tem a é ver? todo mundo adulto. Mas o que isso tem a ver com o banheiro woke? A grande questão aqui é Mas que... o banheiro aqui não é woke. Tava dividido entre masculino e feminino. Ou seja, tu entra no banheiro masculino e feminino, ele entra no banheiro masculino e feminino. Não, tem um hall antes. Isso não é o mesmo banheiro. Aqui nos camarim é unissex. É tudo unissex. Mas a questão é sobre a politização. Mas a questão, Sim, a questão é só a seguinte, ó. Não falar, por exemplo, sobre aquele teu ato Sim. é deixar que alguém publicamente diga tá ok ser violento contra pessoas LGBTs. E isso, dentro do ambiente social, se chama terrorismo estocástico, que é um ato que não é necessariamente o ato violento, mas é aquela bandeira verde, sinalização dada assim, ó, olha, se eu estou dizendo, pode acontecer. Em um dado momento alguém vai lá e faz. Como, por exemplo, eu fiz questão, quando eu sabia que eu ia debater com vocês, de ver se algum de vocês mencionou a morte do menino lá em Manaus, que nem era gay, pela notícia que saiu ultimamente. Você chegou a fazer alguma menção sobre a morte da Carol Weller? Quem é a Carol Weller? Porque eu não sei quem é a Carol... Calma aí. Quem é a Carol Weller? Eu sei quem é. É uma mulher lésbica que foi fazer terapias hormonais para reverter a sexualidade dela e acabou se suicidando. Eu falei sobre isso. Peraí. E quem era a Carol Weller? Quem era a Carol Weller? Sexual. Por que eu não sei quem é Carol Weller? Porque você está presa Porque dentro ela é da sua uma ativista de Não, direita. quando tu força uma reversão de uma transição através de um conceito religioso, isso é um ato violento. Mas vou concluir e aí eu vou concluir. Gentileza. A minha ideia é só Ela o é seguinte: livre. se calar a violências é omissão. Então, se eu tô empurrando uma granada para cair no chão e tu não tenta parar ela, tu só diz, eu não tenho que me meter nisso daí, e a granada vai lá e estoura, tu foi omisso. O dano aconteceu igual, independente se tu agiu ou não. Então, o que eu digo que ser LGBT por si só não é um ato político, é porque tu ser gay não é um ato político. É teu relacionamento com o teu marido, com o teu namorado. Mas se calar as violências que ocorrem por tu ser gay, que é um ato omisso, é o que faz eu tornar ser LGBT um ato político. Porque eu preciso lutar contra essas violências, entendeu? Entendi. Essa fala que eu fiz há 6 anos atrás com relação a tirar uma trans do banheiro feminino aos tapas e depois chamar a polícia para prender, foi porque eu estava protegendo o direito das mulheres se sentirem seguras. Porque não é uma unanimidade, nem mesmo dentro do movimento esquerdista, que você possa ter transexuais utilizando os banheiros femininos, que se cria um terceiro banheiro, que mas se a gente então por que consiga que conversar de uma mulheres maneira cis- mais... que a gente consiga conversar de uma maneira um pouco mais tranquila, certo? Sobre isso, porque naquele momento, no afã daquela discussão que a gente estava emocionado, sim, porque a gente estava num debate muito acalorado, eu utilizei Douglas, essas palavras. entendo, Eu mas não mudo é o minha opinião, seguinte, continuo exatamente com a mesma opinião, mas acho que a gente consegue construir aqui maneiras Tiraria de poder... a Sabrina do tapa? Eu acho que a Não, gente mas a consegue questão é a construir seguinte, maneiras de vocês poder dizem todo que mundo querem ser atendido de proteger, maneira tranquila, sem precisar de violência. vocês dizem que querem proteger as mulheres com essas atitudes. Certo. E são as mulheres cis que são atingidas com isso. Tem vários casos de mulheres cis que estão sendo tiradas de banheiros femininos porque estão sendo confundidas com mulheres trans. Tem razão, tem várias que mulheres cis, estão tem sendo várias mulheres protegidas cis que aqui? estão sendo atacadas Não principalmente tem vários por casos. parte do Lógico movimento. que tem. Recentemente tiveram 2, uma em Recife, outra em Pernambuco. A gente tem que analisar
a realidade. Eu acho que quando a gente fala de onde o Estado brasileiro está perseguindo o direito de vocês. Tem vários Douglas, casos de deixa direitos. eu fazer um ponto aqui. Eu acho bonitinho o discurso da Michelle, que fala muito bonito. E eu gosto de gente que fala muito bonita, porque aí elas acabam se perdendo no meio do caminho. Eu acho bonito esse negócio de não podemos calar sobre a violência. Isso. Faz 8, 9, 10 anos que eu recebo ameaça na internet. Certo. Faz 2 semanas que eu recebo ameaças na internet. Certo. Porque comecei a aparecer no Espectro. E aqui, né, faço um parênteses agradecendo ao Espectro o canal, né, que disponibiliza para a gente discutir esses assuntos. E eu nunca vi um homossexual LGBT de esquerda dizendo assim, não, gente, não pode ser assim. Nós precisamos do debate. Não pode ser assim. Nós precisamos do debate. Agora. Com Porque esse deboche na sua cara, não acontece vale. Né? Não, que isso só um acontece instante, comigo deixa eu também. falar com a Michelle. Isso acontece comigo também, Dom. E aí, acontece eu direto achei bem comigo interessante também. porque depois que o pessoal começou a Mas fazer a violência é seletiva. eu fui né? ver seu A defesa material. da violência é Né? seletiva. Porque, vou contar só um exemplo. Se eu fosse levar em consideração tudo que eu li, que me mandaram de você, eu não estaria aqui hoje. Não porque eu tenha medo de discutir. Eu adoro discutir, eu sou formado numa academia que é para discutir as coisas. Eu gosto de participar de debates. Mas assim, tudo que eu ouvi de você, não era para eu estar aqui hoje. Mas eu fui ver seu material. E o tom que você aborda no seu material é sensacional. Mas por que não usar isso para calar a violência, para rebater a violência que, tipo, pessoas como eu sofrem, a Sabrina sofre? Porque nós somos chamados eu já fui ameaçado de morte. Eu também sofro violência, inclusive quando eu debati lá com o pessoal da direita, Nicolas Ferreira, Ana Campanholo, eu recebi hate virou processo por causa desse hate, inclusive, de uma esmagadora maioria de pessoas de direita, mandando as coisas mais absurdas, e obviamente ninguém de direita se manifestou. A Hilton, desculpa. A Ana Campanholo criou uma campanha dizendo que ela estava sofrendo hate da militância de esquerdista. Eu nunca falei nada para ela, por exemplo, nada contra ela. E ninguém falou. Mas aí é que vem o problema. A gente não individualiza a luta. A luta, ela não é o Dom está sofrendo problema. Agora tem uma coisa. Eu fui no seu perfil e eu vi as suas postagens desde o primeiro vídeo seu publicado. Todas. E em nenhum deles tu mostrou prints de que tu estava recebendo violência, porque eu falo sobre isso. Eu não passo pano para a esquerda, para a direita, para a centro. E nem eu mostrei prints. Eu não vi nas teus... Tá lá no teu perfil Você não agora? viu porque você não quis, Michelle. Mas eu tenho que procurar no teu perfil o tempo todo. Não, tá lá. Tá lá estampado, bonitinho. Então, perfeito. Eu não tenho problema... A parêntese, sempre foi de gente de esquerda. Peraí, sempre. Eu não tenho problema nenhum de cagar de pau em cima e falar contra e publicar vídeo nas minhas redes sociais, porque eu não passo pano pra ninguém. Sim. Mas a diferença entre eu e tu é que eu não passo pano pra ninguém. Ninguém com Eu falei... Eu acabei de te citar aqui. Pergunta se o Dom vai te criticar. Pergunta se ele te criticou em 2019. Pergunta se Sabrina te criticou em 2019. Pergunta se o Pavanato, que está tentando fazer legislação... Eu concordo com tudo que ele disse. Tirar no tapa? Sim. Concordo com ele. Aí sai alguém lá. Tipo porque eu. vocês são assim, Não, Michelle. Vocês, a militância de vocês é assim, entendeu? A militância de vocês A militância de tirar no tapa? Ele já. Você se considera mais forte que uma mulher cis? A gente vai virando todo mundo. Eu vou fazer uma pergunta. Eles estão quero fazer totalmente fechados só apenas na questão minha que aconteceu em 2019. Eu quero fazer uma pergunta, porque senão cita todo mundo. A gente está pessoa trans do lado da direita, então a tua visão sobre esse momento do Douglas, já que ele foi citado, vamos falar dele. Então, a tua visão sobre essa declaração dele. Eu vou ser sincero, nem acompanhei esse momento, mas assim, estão comentando aqui, né? Que foi já faz bastante tempo, pelo que eu entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, uma questão que envolvia banheiro. Então, eu vou me posicionar o que é que eu acho sobre essa questão do banheiro, né? Eu sei que a direita tem essa pauta, né? É muito forte sobre a questão do banheiro. E assim, eu sempre defendi um modo de vida mais equilibrado para as pessoas trans. Eu sou totalmente contra essas brigas da militância, contra, por exemplo, essa questão do banheiro assim, né? A gente está vendo, eu falei, na minha fala anterior, eu falei sobre as distorções sociais. Então, o que eu mais vejo pode ser por influência da mídia, pode ser tal, mas são casos reais, são casos documentados, casos policiais, casos reais. Então, por exemplo, você tem estuprador
que faz transição de gênero e pede para o presídio feminino. Sim, existe. Está na mídia, Isso tem existe. nome, Ínfimo, sobrenome, quantidade o local que ínfima. aconteceu. Então basta você fazer um search Google, vocês têm aí o Só fact porque é check. ínfima tem que ser ignorado. Não, mas vocês colocam como se fosse um grande então, problema vocês colocam social. a vida- Enquanto pessoas trans sendo É agredidas, um grande problema social. Você usa banheiro masculino? Mas é uma É um quantidade problema. ínfima que Banheiro você masculino. coloca como grande problema social. Você faz Não, isso mas todo é um dia com a grande polícia. problema social, é um grande problema social. Não, Então, o que se acontece? existe, A questão faz toda- todo dia, eu mesmo Faz não todo dia, é ínfimo. A questão Há toda 365 dias Pessoal, do ano. pessoal, deixa eu só a Sabrina conclui, daí a gente passa pro Chavoso. Faz tempo que ele está querendo falar. Tá. É assim, é um problema social, porque assim, é um problema social sim, porque eu defendo muito, eu sou super rechaçada por isso, mas eu defendo muito a questão da genitália. Eu acho que é uma coisa importante que não pode ser desconsiderada. Então, o que acontece? Um homem que tem um pênis, em geral, né, segundo a regra, eu sempre trabalho com a regra, com a maioria, né? Porque senão, se a gente ficar apenas pensando um caso ou outro caso, bom, esse caso a gente pode analisar, então a gente vai cuidar desse caso, então a gente vai dar uma extensão especial para aquele caso específico e vamos tentar resolver. Mas assim, não é um caso geral. Então, por exemplo, nos Estados Unidos já tem uma explosão de casos. Na Europa também. E não adianta você falar que assim, é lá, mas não é aqui. Não, isso são tendências. O discurso de lá, ele se alinha com o daqui. Aí, a fala do Douglas. Então, o que acontece? O discurso da Europa, dos Estados Unidos, ele vai se alinhar com o daqui. Porque é uma questão ideológica. Então, se não chegou aqui, ainda vai chegar. Então, como eu disse, há uma série de casos de estupros. Eu vejo essa questão da vulnerabilidade dos espaços de privacidade das mulheres. Eu sou, vamos dizer que não voluntária, mas eu participo muito, tem uma associação chamada Mátria. A Associação Mátria é uma associação criada por mulheres, né, que faz um ativismo, que está trabalhando em Brasília a favor do direito das mulheres. Então, assim, lá tem uma explosão de Processando casos. mulheres trans, perseguindo mulheres trans, tá? É isso que a Mátria faz. E as mulheres trans não perseguem pessoas? Quem que mulher trans persegue? Várias. A eu conheço Antra várias. me persegue dia sim, dia também. Mas será, né, Douglas? Gente, a Sabrina, a pergunta pra Sabrina foi direta sobre a tua fala, ela não teve coragem de falar sobre a tua fala. Eu falei sobre a questão Qual do é a banheiro. Tu concorda Sobre com a tirar fala mulheres dele? trans a tapa A do questão do Você banheiro usa eu estava masculino, explicando. então. Eu É não isso. concordo que mulheres trans tenham essa equidade com a questão do banheiro Então, feminino. tirar a tapa, show de bola. Não, a expressão tirar a tapa quer dizer violência. Eu não sou a favor de violência. Certo. Só que ele deixou bem claro e ele explicou, e todo mundo tem direito à defesa, que ele estava no calor da emoção, nervoso. Mas ele foi punido por e era um isso. motivo de briga. Ele não então reverteu, ele não reverteu a fala Ele pagou? dele. Pagou. Pessoal, eu vou agora passar a palavra pro Chavoso, porque Se ele foi o debate punido, também não é pagou. sobre uma atitude. Só antes. Sim, eu Douglas. pedi desculpa assim no mesmo dia. Exatamente no mesmo dia. Eu tento a publicação do Twitter dizendo que tu foi punido por defender Pessoal, a tua mãe. gente, Pela repercussão que teve. Ok, o Douglas tá lá no passado, vamos Foi, ouvir o Chavoso. Não, quando eu falei assim, não é um grande problema social, eu quero dizer, se supostamente esses casos acontecem, que eu mesmo nunca ouvi falar, não quer dizer que é um problema social, de que a gente tem várias pessoas trans, mulheres trans, que intencionalmente transicionam para pessoas, Não entrar são em mulheres banheiros trans, e fazer são homens coisas. cisgêneros Enfim, independente que de se como você utilizam da define, eu pauta. estou dizendo, isso não é uma questão como é a transfobia, a LGBTfobia, né? Então, até voltando numa fala do Dom lá no começo, na primeira fala dele, ele fala sobre, simplesmente existir no Brasil é um ato político porque tem muitos homicídios e a fome, né? Você poder comer já é um ato político. De fato, né? A gente tem no nosso país esse grande problema de violência, de fome, de tudo mais. Mas não é como se fosse abstrato, assim, as pessoas que estão passando fome, as pessoas que estão morrendo, que estão sendo vítimas de violência. A gente consegue identificar perfis muito específicos, né? A imensa maioria que está passando fome, que está morrendo no nosso país, são pessoas negras, são pessoas pobres e por aí vai. Quando a gente pega o recorte da comunidade LGBT, a gente vai ver uma imensa quantidade de pessoas LGBTs também em insegurança alimentar, também em situação de rua. Então, a gente foge para esses debates fantasiosos, vamos falar sobre banheiro, vamos falar sobre esportes, enquanto que a realidade da população LGBT nem é essa. Qual é a porcentagem de pessoas trans que estão lá nos esportes? É ínfima. A população trans está na prostituição, está em subemprego. Só 1 a cada 4 pessoas LGBTs consegue trabalho formal no nosso país. Era sobre essas pessoas que a gente deveria estar aqui falando, não sobre aquela 0,0%. pra cá, né? Oi? De 23 para cá, né? O quê?
Esse dado aí. Não, esse dado é... Ele está citando o dado do Transempregos. político, né? Esse dado sempre foi Eu assim. já dou de cara. Ele está citando o dado do Transempregos, que apontou para 2 anos seguidos uma queda de mais de 50%, depois de mais de 40% nas ofertas de vagas de empresas capitalistas que agora não querem contratar pessoas trans, que segundo Existe o Dom, empresa comunista. até os amigos empresários deles não contratam gay porque depois processa quando é demitido por não fazer um bom Não é trabalho. segundo, eu postei o do TJDF lá. Em algum Tribunal momento foi Federal diferente do esse Trabalho dado do de Distrito Federal. porcentagem de empregabilidade Foi. formal da população? De ofertas no Transemprego foi, mas são as empresas que vão lá e dizem que tem vaga. As empresas têm que ir lá e se cadastrar e dizer que tem vaga. Então, tu usar esse dado dessa maneira chega a ser ridículo, porque eu trabalho nas empresas que fazem isso. A gente vai lá e divulga a vaga. Só que, por exemplo, quando a Google reverte algumas políticas de diversidade, quando a Meta reverte políticas de diversidade, quando o Twitter reverte políticas de diversidade, não estão mais lá as vagas que serão relacionadas a projetos na Meta, a projetos no Twitter, a projetos na Google. então eram é fácil cotas? entender o E dado. por que você acha que eles reverteram? Não, Por que você acha que eles eu reverteram? não trabalho com achismo, Dom. Tu É. pode ser mais objetivo. Eu Por não causa trabalho com da própria achismo. militância. Eu não vou ser redundante aqui. Tem 2 vídeos do Espectro aí pra vocês verem Tá, os argumentos que eu usei. mas eu não trabalho com achismo. Tu tem, Não tô tu dizendo tem, achismo. Tu tem dados que comprovem essa afirmação? Sim, as Tanto é- empresas estão se manifestando dizendo o seguinte: Quais este empresas? departamento, todas, Ah, tem Google, várias todas, empresas. todas que estão revertendo a política de diversidade, Existe como você um falou, viés. eles emitem um comunicado Existe falando um viés assim: político o pra departamento de equidade, DEI, etc e tal, não é um setor produtivo para nós. Por que não é um setor produtivo? É isso. Provavelmente não são pessoas capacitadas. Pessoas LGBT Gente, movimentam mais de como é que 400 funciona o milhões departamento por de... ano. Não, porque como é isso que tudo é funciona o forçado. departamento de Isso não é diversidade? uma coisa legítima, Como é que é funciona o forçado. departamento de diversidade em empresa privada multinacional? Com pressão. É o quê? Ele só existe por pressão. Pressão política. Tá, então... Se não tivesse luta política, nunca teria nem tido As pessoas ONGs LGBTs trabalhando pressionaram nessas as empresas. empresas É isso, Nunca não pra é criar legítimo. A essas questão é políticas. Da essa. onde que vocês tiraram Isso essa informação? não é legítimo. Isso- não, da isso é onde um- é essa informação? Pessoal, Porque não faz sentido nem estamos usar fechando 30 minutinhos aqui nessa rodada. A gente vai encerrar essa rodada e vamos para uma... Com esse consenso maravilhoso. a Esse gente consenso encerra não agora. consenso. A parada LGBT é um desserviço para o movimento. Bom, a parada LGBT ela é um desserviço para o movimento LGBT. Primeiro que o nome dela já diz tudo, né? Parada do Orgulho LGBT. Só que quando a gente fala sobre LGBT, nós não estamos falando sobre uma característica da pessoa que é inata com relação se ela é boa, se ela é ruim, se ela tem um bom caráter ou se ela tem um mau caráter. A gente está falando de uma questão sexual. Qual é o sentido de você ter orgulho de uma questão sexual, o orgulho de você ser hétero, o orgulho de você ser gay, o orgulho de você ser bissexual, o orgulho de você ser transexual? Não faz o menor sentido isso. Então, acho que isso é um desserviço porque mostra, mais uma vez, dentre as centenas de exemplos que eu tenho, que o movimento LGBT não está preocupado com a população LGBT, porque existe uma diferença gigantesca entre movimento LGBT e população LGBT. O movimento LGBT ou militância LGBT, eles trabalham única e exclusivamente por uma libertinagem sexual irrestrita, total, e por privilégios que querem colocar essa questão da sexualidade acima dos direitos fundamentais da população, criminalizando a opinião como se fosse homofobia. Portanto, qualquer um que fala qualquer coisa contra a parada LGBT já seria imediatamente taxado de homofóbico, transfóbico e outra coisa óbvia. Por isso que eu acho que a parada LGBT ela é um desserviço para o movimento. Bom, eu acredito que a parada do orgulho, como eles falam, eu já fui, né? Eu já fui na parada. Realmente, para mim, foi muito decepcionante. Foi bastante frustrante ver, porque assim, você é criada, você é educada, você tem a sua família, e o que você vê ali não é um ambiente familiar, para início de conversa, não é. Isso foi assim, uma narrativa criada nos anos 90, traga a sua família para a parada, aqui a gente vai te receber, vem com seu filho, vem com a sua família, aqui é um lugar de família. Não é um lugar de família. Justamente ali é uma festa de celebração do sexo, né? Distribuem-se camisinhas, né? Se fosse um evento para falar de política, qual a necessidade de distribuir camisinha, né? Aí vem falar que é política pública. Outra coisa, o movimento já incluiu a letra K, que é kink.
qual é a necessidade de você incluir kink, que é um fetiche, literalmente, na sigla, né? E o que é essa sigla? O que representa? É tirar a nossa individualidade. Você é aquela sigla ali, você é aquela bandeira, né? Quem é a Sabrina? A Sabrina é o B, a Sabrina é o L, a Sabrina é o T, não é verdade? Então, assim, eu nunca me encaixei nesses padrões de siglas. E eu vejo assim, por exemplo, a gente sabe, tem imagens do Brasil, não é do Canadá, não é dos Estados Unidos. Por exemplo, existe um documentário da Bandeirantes bem antigo, que acho que é daquele A Liga, em que eles mostram o finalzinho da parada LGBT de São Paulo, já anoitecendo, onde os homossexuais fazendo sexo no mato. E aí os policiais vão e retiram. Aí a repórter da Liga fala assim, nossa, mas eles já estão lá de novo. Aí eles falam, é assim mesmo, a gente tira e eles voltam. Então, assim, virou uma coisa escancarada, uma coisa escrachada, uma coisa que é um desserviço. A palavra foi colocada com perfeição. É um desserviço. A população que não pertence ao, como eles adoram falar, o guarda-chuva, né? Tá debaixo do guarda-chuva, a pessoa sente rejeição àquilo, né? Aí as pessoas sempre gostam de falar, militância, gostam de falar assim, ah, mas e o carnaval? Bom, o carnaval eu não sei, o carnaval é uma briga que então outras pessoas têm que ter. A minha briga é a parada LGBT, porque diz respeito sim, eu sou uma mulher trans. Então, assim, é uma coisa que influencia na minha vida. Então, quando, por exemplo, uma pessoa diz assim pra mim, ai, você é promíscua, porque você faz parte desse movimento, eu falo, não, eu não sou promíscua. Né? Então, essa é a imagem que fica, esse é o recado que é passado, então por isso eu sou contra. Nossa, eu vou ser um pouquinho legal, eu vou colocar uma vírgula aí e vou dizer assim, atualmente a parada LGBT é um desserviço. Nos outros vídeos do Espectro já narrei mais ou menos o histórico, né, que tudo isso começa com o Stonewall, que acabou sendo também, né, uma falácia, essa questão de que foi por direitos e tal. Até muitas perguntaram, você está negando que Stonewall existiu, tem várias fotos. Não é disso que eu estou falando que o motivo de Stonewall é uma falácia, está nas minhas redes lá explicado. Mas assim, quando a parada LGBT surge, a Christopher Street Pride, né, na época, lá em Greenwich Village, em Nova York, a ideia era até boa. Na época, né, existiam estados nos Estados Unidos que criminalizavam a homossexualidade. Então, os homossexuais, os LGBTs da época, hoje o movimento transgênero, os rebeldes, digamos assim, dizem que são os trans que foram os responsáveis, estavam na frente de Stonewall e jogou um tijolo no policial, tudo falácia também, isso é registro histórico para quem não conhece, né? Mas naquela época era legal, a ideia era boa, para descriminalizar a homossexualidade, né? Então, assim, a parada surge debate, isso. Né? A parada surge com isso. Olha, o Estado tem que olhar para nós. Não posso ser criminalizado apenas porque eu sou homossexual. Se eu sou homossexual, não cometi crime contra ninguém, por que eu vou ser preso? Por que o Estado tem que interferir na minha vida? Seria uma injustiça. Era sensacional. Eu levantaria uma questão, porque eles são tão... o movimento LGBT começa tão na luta pelos direitos, pelos pobres e oprimidos. Vão lá buscar na história o que eles fizeram com a Silvia Riviera em 73, na Pride Flag. Vão lá, na March Pride, né? Vão lá procurar o que eles fizeram com a Marsha P. Johnson, também na marcha em Nova York. Eles não contam, né? Essas pessoas, na época, né, eram travestis, mas eu não vou contar, vocês vão ter que buscar, porque essa é a hipocrisia do movimento LGBT. E aí eu pulo, por que eu falo atualmente? Eu pulo para 2025, em que nós temos os gays no Oriente Médio, nós temos as pessoas trans na China, nós temos as pessoas LGBTs, homossexuais em Venezuela, todos esses países sob o comunismo, sob o islamismo, e que o movimento LGBT cega, parece que finge que não tem nada acontecendo. Eu sei que o prompt é Brasil, mas por que não é comunidade LGBT? Né? Por que eu não vejo, mas agora eu vejo na parada no Brasil, um deputado estadual com o nome Palestina no casaco. Sendo que a Palestina, a gente sabe, e isso não é o Dom que está inventando, são fatos históricos, notícias e mais notícias. BBC, sei lá, LGBT Nation, vão procurar. O que os gays passam na Palestina? Para onde que os gays da Palestina fogem? Por que será que eles fogem? Né? Usaram até um argumento no debate anterior, é porque o míssil é de Israel.
vamos lá ver se é realmente isso que acontece. Então, hoje no Brasil, é essa parada LGBT que nós temos. Por isso que eu acho que é um desserviço à comunidade. Os que discordam podem vir. Bom, tanta coisa para falar, né? Acho que talvez vou começar de trás para frente, que está mais fresco na minha mente, né? Os LGBTs da Palestina estão todos morrendo pelos mísseis jogados por Israel. Então eles não querem saber se é hétero, se é gay, se é trans, vão matar independentemente, se é criança, enfim. E durante toda a sua fala, focar na sua que foi a última, né? Está mais fresco na minha mente, você puxa muito para outros países, né? Stonewall nos Estados Unidos, vamos pensar na China, não sei o quê. Claro, a gente tem que pensar o que está acontecendo em todos os países. De fato, a parada do orgulho LGBT vem ali da luta, né, de Stonewall, porque você até achei contraditório, né? Você fala, da hora, a primeira parada foi importante, mas ela marcou justamente o que tinha acontecido um ano antes em Stonewall Inn. Então, a primeira marcha do orgulho que aconteceu nos Estados Unidos foi marcando um ano da revolta de Stonewall. Então, não entendi por que você... Que é uma falácia. Não. Tá explicado. Enfim, já. eu não entendi porque você acha que a parada foi boa, mas o que aconteceu em Stonewall Inn não tem relação, né? Mas enfim, então a gente tem que puxar para o nosso país. A gente está falando de Brasil, né? A gente está falando da parada do orgulho LGBT no nosso país. E aí eu já assisti seus debates, eu nunca vi você falando sobre a origem no Brasil da parada do orgulho, ou então do próprio movimento LGBT, né? Eu sei que você sempre está puxando para Stonewall Inn, tentando dizer que aquilo ali foi uma falácia. Então vamos falar sobre o nosso país, vamos falar sobre o movimento Somos, por exemplo, né? Eu queria saber, né, a opinião que você tem sobre ele, porque eu nunca vi você falando. A origem do movimento LGBT, dos movimentos, que não existe um movimento, existem movimentos LGBTs no nosso país, que surgem principalmente durante a ditadura militar, que estão lutando ali contra a violência policial, que estão lutando contra toda a repressão que existia na época, que inclusive vocês defendem, que o Douglas defende explicitamente, né? Criou um bloco de carnaval chamado Porão do DOPS para homenagear a ditadura militar e a tortura que era cometida contra LGBTs. A ditadura militar no nosso país, ela perseguia abertamente os LGBTs, fazia operações chamadas Operações Limpeza, aqui em São Paulo, por exemplo, para caçar e matar pessoas LGBTs, né? Enfim, vocês costumam falar, Che Guevara, que não sei o quê. Ele anda com camisa do Brilhante Ustra, um coronel da ditadura que torturava pessoas LGBTs também, para além de pessoas de um modo geral, e matar mães na frente dos seus filhos. Então, a gente tem que falar do Brasil, né? Claro, como eu já disse, existem coisas importantes a se tratar de todos os países, a gente tem que ter uma luta internacional, mas, como eu disse, é muito puxar para outras coisas, para desviar do assunto, para não pautar o que realmente está acontecendo aqui e pelo que o movimento LGBT do nosso país, ou os movimentos LGBTs, estão lutando. Essa própria violência policial que continua até os dias de hoje, inclusive contra a comunidade LGBT, principalmente as mulheres trans que estão sendo forçadas a estar nas ruas se prostituindo. Enfim, né? Então, para voltar um pouco para o tema central, eu acho que a parada do orgulho ela não é um desserviço, mas eu também não acho que ela é perfeita. Eu frequento a parada, sim, tem 10 anos que eu frequento a parada do orgulho, comecei com 15 anos de idade, e eu nunca vi cenas de sexo, como ela falou, isso é um completo absurdo, isso é uma mentira, não tem essas coisas. Eu tenho fotos, posso te mandar. Eu dispenso, mas enfim, se tiver alguma coisa nesse sentido, acontece fora da parada, não é com aval dos organizadores, e de qualquer forma, isso não acontece. Vamos começar primeiro brevemente, tá? Eu recomendo como fonte a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, não é livrinho de ninguém, Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, falando sobre Stonewall, que vai mudar completamente o que tu fala sobre Stonewall, sobre comunismo, o que é que seja. Existia a regra das 3 peças de roupa lá, eles usavam a violação da legislação anti-venda de bebidas, invadiam o local, viam quem não estava cumprindo a regra das 3 peças de roupa, que normalmente eram drag kings, catavam na porrada e tiravam lá de dentro. Nessa data específica, era a segunda invasão na mesma semana, a galera se revoltou, eles tiveram que se barricar lá dentro. Stonewall não era um bar drag. Ninguém está falando que Stonewall era bar drag. Ninguém está falando disso. Drags frequentavam. Só recomendo a Biblioteca do Congresso Americano. Eu não estou te recomendando nada. Só vai lá. Eu sei que tu não vai mudar a narrativa. Isso não importa. Sobre a parada do orgulho, especificamente, só para falar das violências. Da mesma forma que eu condeno a perseguição de cristãos na Nigéria, eu condeno a perseguição de LGBTs na Palestina. Só que não são pautas que fazem com que eu diga, bom, já que tem perseguição de LGBT lá na Palestina, mata todo mundo. Não é assim que funciona, porque se fosse assim eu teria que ser a favor de acabar com todas as pessoas que perseguem LGBTs no Brasil, entendeu? A equivalência teria que ser essa, e eu não sou assim. Então, da mesma forma que eu nego a perseguição de cristãos na Nigéria, eu nego a perseguição de LGBTs na Palestina, mas defendo o direito das pessoas estarem vivas lá.
Agora, pela parada. A grande questão da parada é que a gente traz a parada como se ali fosse um momento único e isolado de luta, de manifestação, é ali que está acontecendo, quando a gente, nesse momento aqui, está justamente fazendo uma luta por direitos, por pensamentos, por mostrar para as pessoas realidade, dados, fatos, trazer outras coisas para a pauta. Isso aqui é luta. Vocês estão lutando de um lado, a gente está lutando do outro. Eu acho que é Isso melhor do que a parada. Tudo bem, mas não é o ponto. A opinião, desculpa, é que nem o que cada um tem o seu, entendeu? Sim, você está dando a sua. Não estou dando uma opinião, eu tô falando, eu tô fazendo um relato. Vocês não estavam lutando? Eu estou lutando. Então, a gente aqui está lutando. Aí a parada hoje tem lá aquele momento de celebração, menciona algumas lutas, fala de algumas figuras importantes. Eu não manjo muito da parada de São Paulo porque aqui eu faço parte do Rio Grande do Sul. Então, eu não tenho a vivência na parada de São Paulo. Mas eu tenho um dado super importante para trazer para a parada de São Paulo para vocês que são capitalistas. A parada de São Paulo, que ocorreu no dia 22, ela ocorreu 3 dias depois da Marcha para Jesus. A parada, ela hoje é uma ferramenta de movimentar a economia dentro de São Paulo. A Marcha para Jesus, que ocorreu 3 dias antes, trouxe para... Deixa eu concluir que é uma marcha capitalista. Será que é possível? A Marcha para Jesus trouxe 42 milhões de reais para o município de São Paulo. A parada trouxe mais de 500 milhões. Então, traz dinheiro, traz investimento para dentro da capital. Então, assim, ali a gente tem um momento de celebrar as lutas, de celebrar as conquistas e de lembrar das lutas que ainda têm que ser travadas. Mas a luta, ela é política. Ela não necessariamente vai ocorrer ali, a gente não está no parlamento ali, mas a gente tem que estar lutando politicamente por isso, entendeu? Então a parada, ela tem essa função, mas a luta não ocorre só lá. Então resumir a parada, tem que ser tudo lá, não é assim que Por isso que funciona, a Erika Hilton foi lutar no show da Beyoncé. Eu posso fazer só uma pergunta? Depois estava na parada de Alexandre? Brasília. Primeiro é todo Não existe só a parada de São Paulo. Eu guardo a pergunta, eu guardo. É interessante como atos em vias públicas são importantes para a construção de uma democracia. Vocês mesmos promovem atos em prol do Bolsonaro, pela anistia, né? Dentro desses atos, tem pessoas cometendo crimes, fazendo saudação nazista, carregando, às vezes, armas, às vezes perseguindo pessoas com arma, né? Às vezes nem está diretamente ligado ali no movimento, mas está junto, fazendo alguma coisa errada. E aí a gente não pode resumir uma ou duas pessoas ou um caso isolado ali a tudo que está acontecendo. Qual que é o propósito da parada LGBT? O propósito é mostrar que existe uma população em luta pelos seus direitos, que existe de fato, que não é uma falácia, mostrar que a gente tem muitas pautas ainda para debater, que existem direitos que a gente ainda precisa conquistar, porque isso faz parte do processo democrático, já que a gente vive numa democracia. Estar nas ruas, levantando as nossas bandeiras, falando das nossas pautas, é importante para mostrar que a gente está aqui, vivo, existindo, num lugar político. A intenção de desmoralizar a parada LGBT, ela não começa hoje, ela começa desde sempre. Desde sempre, pessoas homossexuais, lésbicas, trans, travestis, bissexuais foram colocados num lugar de estigma e de hipersexualização. Por isso que quando pegam uma pessoa de calcinha na parada LGBT, pronto, agora todos os gays estão de calcinha na parada LGBT, não é verdade. Existem muitas famílias ali militando, né? Mães de pessoas LGBT. Minha mãe gostaria muito de ter ido numa parada, ela não pode porque ela é doente, não dá para ela estar lá. Mas eu gostaria muito que ela tivesse. Existem uma diversidade imensa de pessoas ali lutando pelas suas causas. Inclusive mães, pais, famílias de crianças trans. Elas existem, elas estão ali mostrando que existem. Eu fui uma criança trans, eu não tive acesso. Eu fui entender que eu sou uma pessoa trans depois de 26 anos. Mas hoje a gente tem essas lutas organizadas. Isso é muito importante para a gente como movimento. A gente não tem como controlar o que 4 milhões de pessoas vão fazer na rua. Cada uma delas, não dá, por isso que existe policiamento. Aí a gente tem uma segurança pública que vai controlar isso. Mesma coisa qualquer evento que acontece na cidade. A virada cultural, por exemplo. Precisa ter uma fiscalização do que está acontecendo, né? Assim como precisa ter lixeiras espalhadas para não virar um monte de lixo. Né, o que aconteceu na virada esse ano. Mas, assim, é importante a gente olhar que é um movimento muito amplo. Não se restringe só aqui em São Paulo. Existem cidades super conservadoras que lutam muito para poder fazer uma parada. Tem cidades que estão começando a primeira parada esse ano.
Tem cidades que estão sendo massacradas, inclusive, nas suas assembleias e tudo mais, e nos poderes, para proibir essas paradas de acontecer, sendo que são manifestações políticas legítimas. Ok, agora eu abro para o diálogo. Quem quer começar rebatendo? Eu queria falar só um ponto. Falaram aí que é sobre celebração, né? Mas aí 42% no aumento de morte de pessoas trans LGBTs no Brasil desde que assumiu, né, o novo governo. Celebrar o quê? Celebrar a falta de emprego, como o Thiago mesmo citou, né? 1 em cada 4. Celebrar o quê? Ultimamente, só agora nas últimas 2 semanas, acho, por baixo, 10 trans foram mortos, assassinados, independente de ter sido por motivo passional ou por motivo Não teve de um aumento, na criminal e verdade tal, teve uma eu não decaída de vejo. mortes. Eu entrei até no site da ANTRA para ver se realmente eles estavam cobrindo a questão das mortes. Não tem nada lá. Como é a ANTRA que faz Não tem essas pesquisas? nada. Mas assim, A ANTRA que faz esses A ANTRA levantamentos. faz um mas assim, relatório anual. Os dados que você tá citando uma é da própria retórica ANTRA. seletiva, que se o argumento, se a narrativa me ajuda a ideologia que eu defendo, eu falo. Se não, eu me calo. Eu concordo totalmente com você vai se admirar porque eu concordo totalmente com você de você querer ir para a parada LGBT, você se entender, eu concordo totalmente com você. O que eu não concordo é que o movimento faz com você. De coloca esse estigma de a sociedade olhar para a parada LGBT hoje e achar, não, ali é só promiscuidade. Foi o negativo próprio o resultado. movimento Não foi LGBT o próprio que movimento. criou. A mídia hegemônica fez isso por muitos anos. Eu concordo com você totalmente que você tem o direito de ir com a sua mãe, com a sua família, você é adulto, você faz a sua vida o que você quiser, eu concordo com isso. Mas esse estigma foi o próprio Não movimento foi. que trouxe para A gente si. tem uma mídia Não é só espetacularizadora, o sensacionalista. coleguinha falou para não interromper. Não, é não só é, um agora caso, é discussão. não é só um Agora é caso, discussão não é só depois. uma pessoa de calcinha. Em Fortaleza mesmo. Nós temos ativistas que sobem lá, e eu contei isso num debate anterior, com imagens de santo nu, com um ralador ralando Isso o não é santo verdade. aqui no meio Isso não é das verdade, pernas. isso não acontece na parada Isso LGBT. aconteceu. Olha, e mesmo que acontecesse... O interessante é que Dom, quando a e narrativa mesmo não que ajuda o Mas que eu já vocês vi isso Sabe qual que é o defendem, aí já problema? não existe. Sabe qual que é o problema? Aí você Mesmo que associa isso com a parada. acontecesse, ainda é legítimo. É uma manifestação Tudo pública. bem, mas A o desrespeito estigma ao quem traz é a cristianismo própria legítimo. É comunidade. legítimo, Peraí, parça. peraí, Sabe peraí. por quê? Respeitar o cristianismo Porque foi legítimo. muito Só um tempo pouquinho, eu vou demonizado. Não é crime? Peraí, eu vou discordar numa coisa. Eu não sou Eu vou juiz. discordar numa coisa com o Júpiter. É estabelecido na lei que o vilipêndio de símbolos religiosos é um crime. Ponto. Agora tem um problema na linha argumentativa de vocês três, tá? Vocês pegam os casos, alguém foi lá e transou na parada, alguém foi lá e fez isso na parada. Aí vocês pegam isso e transformam para a parada inteira. A letra K, desculpa tu trazer, a letra K, que é kink, não é um fetiche, é a gama de fetiches existentes e fetiches não são parte da comunidade LGBT. Qualquer pessoa tem fetiche. Qualquer pessoa tem fetiche. E, desculpa, nessa área, E se tu aí quiser, a gente pode ele discutir fora, que eu não quer quero... levar a mãe e a criança para ver mas um kink fetiche. kink não é uma identidade de gênero. Mas é isso que eles... justamente. Não, Não é. galera, É isso que a gente está falando. Eles quem? O movimento LGBT como Quem é um o todo. movimento? Quem é o movimento? Esse A caso do- organização da parada LGBT quer ter a ala kink. Quem? É uma ala. Quem a que quer? organização Cadê a da proposta? parada. LGBT do Reino Unido. Isso é público. É público. A gente tá falando de Brasil. A gente tá falando de Brasil. Pessoal. Em relação à quebra das imagens e tudo mais, não é uma coisa que eu concorde, até porque eu também tenho religião, e eu não acharia, até porque tem um contexto histórico, né? Não acharia nada legal se alguém quisesse quebrar uma estátua de um orixá na Mas minha você frente. disse que era liberdade de expressão, acabou de falar. Porque tem um contexto. Existe um contexto. Que contexto? O contexto É crime. de O contexto é perseguição. crime, o nome. Eu não concordo, mas eu estou falando isso, eu não concordo. Ainda bem, Mas né? existe um contexto. A gente não pode ignorar o contexto, né? De que religiões de matriz africana são perseguidas desde sempre nesse país, inclusive por conta da escravidão, né? A gente sabe disso, não vamos negar isso. Mas não era Mas contra aí a questão religiões de é matriz que africana, não era existe contra o uma letra K cristianismo. na sigla LGBTQIAPN+, em nenhum órgão federal, em nenhuma instituição isso é tido como uma verdade, isso não existe, isso é uma fake news,
Mas vamos voltar para a realidade. Quem que tá vilipendiando, desrespeitando e quebrando imagens de santos católicos? São bolsonaristas evangélicos. São eles que entram em terreiros que têm imagens de santos católicos e quebram esses santos, ou até em igrejas evangélicas Você está dizendo que o bolsonarista é traficante? Quem está falando de traficante? Eu tô falando de pessoas comuns. Tem uma mãe de santo que Qualquer fez um protestante vídeo que quebrou um dizendo santo que o é bolsonarista. traficante foi lá e Qualquer quebrou um não, as mas imagens. ó, De onde você tirou essa informação de que o cara que vou fazer quebrou o uma- santo é bolsonarista? Vou fazer uma pergunta assim para vocês, para a gente falar sobre a parada. Porque daí eu acho que é difícil a gente encontrar um consenso. O que acontece? Vocês estão citando para a gente vários exemplos de coisas que acontecem que vocês não concordam, certo? Daí a gente ouviu os três dizendo que também não concordam com essas situações específicas que vocês estão que nem citando. são verdadeiros. O que eu gostaria de entender é, vocês estão citando para a gente os pontos específicos, né? Mas se não tivesse esses pontos, a parada seria legítima na visão de vocês, ou mesmo não tendo esses pontos? Isso que eu gostaria para a gente ver se vocês têm um consenso sobre a parada, porém não concordam com essas questões, ou não. Mesmo que isso não aconteça, eu não quero parada. Eu vou dar uma opinião. A Michelle falou muito sobre o aspecto mercadológico da parada e sobre a questão financeira, que é lucrativo, né? Quer dizer, que daí na hora de falar que empresas capitalistas demitem, ok, mas a parada que dá lucro, Ok. legal. Então fica meio confuso para mim. Qual foi a mas tudo fala bem. que eu fiz? Não, Isso? Desculpa. Você disse que a parada... Não, várias das empresas... de demissão, sei ok. Não, você disse que as empresas, por serem capitalistas, demitem pessoas LGBT. Não, eu não falei Você isso. falou, porque são empresas Não, capitalistas. Desculpa, você falou isso é um espantalho que você está fazendo. A minha fala, que foi sobre emprego, foi que as empresas capitalistas param de publicar as vagas noutros empregos, porque o Dom, que é quem usa esses dados, ele faz o transwashing muito bem, tá? Os dados que favorecem ele para a narrativa dele, ele usa e omite o restante. Mas eu vou trazer, quando eu tiver a minha oportunidade de falar, eu vou trazer o restante dos dados, para tu não deixar nada passar batido. Mas eles fazem fact-check perfeito. Pode dar o dado perfeito, que eles colocam. mas é que como ele pega o dado que é verdadeiro, ele não traz o restante que Mas tá o dado é faltando pra- verdadeiro. Sim, Tá. sim. Então eu nunca falei sobre demissão, tá? Quem aceita demissão de pessoas gays por serem gays é o Dom, não eu, entendeu? Não, E ele isso não é- aceita isso- a demissão de pessoas por serem gays. Tu defendeu isso há pouco tempo, Não, tu disse, meus amigos empresários lá estão tudo demitindo. Eu porque não eu vou falar- disse- não sei se que é advogado, o argumento já está envolvendo outro assunto. Mas O argumento é que eu sofri um espantalho o aqui, eu movimento sofri- LGBT Eu causa queria esse só voltar. estigma e Eu faz com tirei, que as eu tirei, empresas foi não culpa minha. contratem. Vamos Eu só voltar queria voltar à pra- questão da parada, voltando à questão mercadológica da parada. Então, o que acontece? Eu acho assim, quando foi citado que a parada é muito lucrativa, e também foi falado o quê? Desculpa, vou ter que citar de novo, Michelle, mas ela falou assim, a gente luta o ano inteiro, são muitas lutas, e aí naquele momento, é o momento de celebrar. Precisa celebrar, as lutas estão sendo feitas, legal. Mantém as lutas fazendo, legal. As lutas, então tá dando resultado ou não. As lutas é um trabalho, né? E que são legítimas. Agora, a parada legitima essas lutas? Não. A parada é uma festança. Como ela disse, é uma celebração. Eu falei só e celebração? Aí, você falou que é uma celebração. Eu falei só a celebração? Não sei se foi só, mas você então falou. outro espantalho, né? Depois você vê na gravação, tá de boa. Mas tá falado, que é Mas uma é outro celebração. espantalho. Bom, Conclui pra gente, eu vou concluir. Aí o meu ponto é o seguinte, e aí o cristão, o bolsonarista tem que pagar pela sua celebração, porque ali tem dinheiro público. A gente está pagando pela Marcha para Jesus também. Sobre a pergunta E que o dinheiro vai ele ser revertido fez, para todo mundo, esses 500 Sobre milhões. a pergunta que ele fez, eu só seria a favor sem dinheiro público, de qualquer manifestação. O Douglas queria pontuar. A parada LGBT, vai colocando aqui um ponto especificamente da parada LGBT, ela não deve existir pelas seguintes razões. Primeiro, o que define o que é ser LGBT? O que é LGBT? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, enfim. O que define o LGBT, ser LGBT, é uma questão sexual. Quando você faz uma parada LGBT, você está colocando ali uma questão sexual. As pessoas estão indo nas ruas apenas por uma questão sexual. Elas não estão pra celebrar indo o sexo, apenas. Elas não estão indo para outra coisa que não seja o direito de poder transar. Mentira. Ou alguma coisa assim nesse Deixa eu sentido. falar uma coisa Vou dizer aqui. aqui, ó, Sexualidade só é sobre para isso? poder concluir Só sobre isso? essa parte.
todo e qualquer tipo de parada LGBT. Inclusive a desse ano, quando eu fui, eu me deparei com cenas de lascívia. O pessoal tava lá basicamente seminu. Não tem como você ir pedir direitos com uma cueca socada lá no talo, andando na rua, gritando, ai, eu preciso de mais direitos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, que direitos? Quais direitos, pelo amor de Deus? Posso falar? Eles estão o tempo inteiro aqui dizendo que os direitos da população LGBT estão sendo... Quais são os direitos que estão sendo atacados? Você não pode existir, você não pode trabalhar, você não pode ir para a escola, você não pode ir para a faculdade. Tudo isso eu faço tranquilamente. Tudo isso eu conheço uma porrada de LGBTs que conseguem fazer tranquilamente. Não. Eu nasci e cresci na favela até os meus 24 anos de idade. E cresci lá tranquilamente. Deixa eu falar aqui uma coisa. Thiago, então, acho que você concluiu o seu ponto? Tá tranquilo? Só para concluir meu ponto. Daí então, vamos pro eles sempre apresentam discursos de que os direitos da população LGBT estão sendo atacados e por isso que a parada LGBT precisa representar. Primeiro, não deve se representar porque ela não serve para representar direitos, ela serve para proteger uma espécie de libertinagem sexual, como já foi provado e eu já mostrei aqui. Segundo, os direitos que eles tantos falam, eles não conseguem apontar especificamente qual tipo de direito que está sendo destruído, destroçado pelo Estado, que a população LGBT não pode simplesmente existir. E terceiro, para concluir, você quer um exemplo bem claro do porquê que o movimento LGBT ele existe única e exclusivamente para a questão de libertinagem sexual? Hoje, uma das pessoas que possui um dos maiores cargos da população LGBT, digamos assim, do movimento LGBT dentro do Estado, da estrutura do Estado, do governo federal, é na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa LGBT, uma tal de Siri Lahat, alguma coisa assim. Ela é secretária, pois é, exatamente. Na descrição que ela coloca no seu Instagram, além de outras coisas, é a descrição como puta. Aí eu pergunto pra você, como uma pessoa que diz representar a população LGBT, que está um dos cargos mais importantes da população LGBT, estou falando aqui só da Macaé Evaristo, que é uma inútil, ela não faz absolutamente nada, mas que está de segundo escalão do governo federal, se auto-intitula como puta, ela está representando a população LGBT, ela não me representa, muito menos a população LGBT. Então, quando eu falo que a militância LGBT está fazendo libertinagem sexual, é por causa disso. Bom, vamos lá. Não sei se você sabe, mas na cidade de São Paulo não acontece só a parada da Paulista. Tem paradas localizadas nos bairros periféricos, como por exemplo a do Itaim Paulista, que esse ano pautou, você sabe o quê? Fim da escala 6x1. Que vocês da direita defendem a escala 6x1. Então vocês põem esses espantalhos de linguagem neutra, banheiro, e no final das contas, nas pautas que realmente interessam a população trabalhadora em geral, inclusive os trabalhadores LGBTs, vocês fogem, vocês não pautam. Aonde que estão os LGBTs profissionalmente? Já falei aqui que 1/4 somente consegue emprego formal e a maioria está na informalidade. Entre as mulheres trans travestis, 90% na prostituição. Então, entre gays, por exemplo, estão majoritariamente aonde? Fast foods e telemarketing, empregos dignos, mas que super exploram essas pessoas, principalmente telemarketing. Só para eu fechar o raciocínio, aí você já pode comentar. Então, esses gays que estão, por exemplo, em telemarketing, em fast foods, que estão trabalhando nessa escala 6x1 ali, sendo super explorados, eles estão... essa é uma pauta para eles, tá ligado? Claro que vai beneficiar a população como um todo, mas eles também. E eu não vejo vocês se posicionando a favor disso. E você diz que a parada só defende sexo e libertinagem, não sei o quê. Não, a parada estava claramente defendendo uma pauta trabalhista, que não tem absolutamente nada a ver com sexo. Quando você vai entregar o seu currículo para procurar trabalho, lá está escrito Thiago Torres, abre parênteses, gay? Não. Não, mas se você for uma pessoa que aparenta ser LGBT pela sua foto... Você aparenta ser LGBT? Mas... Não sei, o que é aparentar ser LGBT? Mas aí vem o... Aí vem o... Como é que você tira esses dados de que a população LGBT não consegue trabalhar e vive na marginalidade por falta de emprego, por falta de trabalho? Não, aí porque pesquisa, quando ele vai fazer, quando ele chega lá, entra lá para poder fazer entrevista, não, esse cara aqui, ele tem um trejeito muito afeminado, não quer. Sim, isso acontece. Peraí, galera. Não acontece, eu já trabalhei em RH. Mas você também não tem o estereótipo do gay. Galera, eu não quero interromper, mas eu vou interromper para falar. E se eu tiver que levantar a voz, eu vou fazer, não tem problema nenhum. Primeiro de tudo, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Tu adora usar a palavra falácia, mas tu usa como sinônimo de mentira e é errado pra caralho usar isso aí. O argumento de vocês sobre a parada de ter, por exemplo, teve algum caso, eu não vou nem... Como eu falei, eu não conheço a parada de São Paulo, tá? Então eu não vou nem dizer que vocês estão mentindo sobre ter tido sexo. Eu não sei, entendeu? É a tua opinião, paciência. Eu vou acreditar que é verdade que teve sexo.
No momento em que vocês dizem que, eu vi um ato de sexo, ou eu vi um fulaninho de calcinha, não sei o quê, e vocês expandem para a parada inteira, isso se chama falácia de composição. É a mesma coisa que eu dizer, porque tem um cara do PL que é Stu, o tipo que o Thiago faz com a polícia. Todo o PL, mas eu não sou o Thiago, entendeu? Então, mas todo o PL, então, é Stu. Isso é uma falácia de composição. Então, se realmente ocorrem esses casos, puta, que merda, vamos tratar para que esses casos não Já ocorram. estão 50 mil de calcinha, não era um? 50 mil entre 4 milhões? Certo. Mas Beleza. deixa as pessoas usar calcinha também, né? Que mal eu não tem, sei, né? eu não sei como isso reforça o argumento, porque eu nunca vi você reclamando de alguém usando sunga na praia, né? É outro lugar, falsa equivalência. Então, mas não é uma pessoa... A praia não é uma luta por direitos. A parada do Rio de Janeiro acontece em Copacabana. Tá, mas peraí, galera, só um pouquinho. Mas aí vem a parada, tem essas coisas pontuais. Porra, discordo dessas coisas pontuais. Aí tu vem e mente que é sobre libertinagem. É sobre a sexualidade de uma pessoa, não é sobre o ato sexual da pessoa. Tu não tá indo lá para ter o direito de... Eu não vou falar as palavras direto, mas tu não tá indo lá para ter o direito disso. Transar. Porque quando tu tá... Eu ia ser mais vulgar do que isso, por isso que eu tô evitando. É melhor. Mas tu não tá indo lá pelo direito de, entre quatro paredes, tu lá e fazer o que tu quiser. Não é isso. Tu tá indo lutar pelos direitos que estão sendo violados. E que você Exato. E que você pergunta. Vou citar um exemplo. Nós temos, que o Dom adora citar, dizendo que é canetada, a ADO 26, né? Que decidiu sobre a criminalização da LGBTfobia. Por que existiu uma ADO 26? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tu, como parlamentar, deve saber o que é a omissão do parlamento, né? Então, quando o parlamento se omite de ter que votar alguma coisa, pode haver uma provocação jurídica ao STF, que só age por provocação, e quando tu provoca o STF ele tem que tomar uma decisão sobre aquela provocação. O Congresso não votou, está na gaveta do Congresso de todos os governos há muito tempo, seja PT, seja Temer, seja Bolsonaro, está lá, está mofando. Ninguém põe só votar e o STF foi provocado. Ele disse, bom, vou ter que votar. Aí ele foi lá e botou. Aí o Dom chama isso de uma canetada, que é um ato legítimo do STF que tu sabe por ser operador do direito. Mas eu já expliquei isso trocentas vezes. Não, tu nunca me explicou isso porque eu nunca falei contigo antes. Não te expliquei, eu falei, já expliquei esse assunto trocentas vezes. Então não é uma canetada, é um ato legítimo. E eu explico o porquê. Não é... Não, ok. Pelo significado da palavra, é um ato legítimo, sim, porque esse é o procedimento de se seguir. Mas juridicamente para chegar lá, o que acontece? Para chegar lá, teve discussão sobre homofobia? Não teve. Nós não tivemos discussão sobre homofobia, não teve. Tu lembra quando teve discussão, fóruns de LGBTfobia, ou de falar sobre diversidade dentro do parlamento, que não foi direto para votação na Câmara, e aí começaram a dizer, Jean Willis está provocando isso, a esquerda está provocando a corrupção de crianças, e gerou esse bafafá do teu lado? Esse tipo de coisa impede que haja um projeto de lei votado que trate do tema homofobia. Esse tipo de coisa é o movimento LGBT que causa. Então, quando a OAB Diversidade se junta a ONGs de diversidade e entra com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é a ferramenta jurídica que eles podem usar, o STF não pode dizer assim, ó, não vou fazer nada, e tu sabe muito bem disso. Mas STF politiza? E só um pouquinho, o casamento LGBT, ele não é garantido por lei e também não é decisão do STF, tá, Dom? É do Conselho Nacional de Justiça. Sim. É do Conselho Nacional de Justiça, que foi feito em 2013. Novamente, são duas pautas que não têm defesa em lei. Você sabe a criação do CNJ? Só um pouquinho. Que se forem votadas, foi lá no STF por uma ação direta de inconstitucionalidade ou foi decidido no CNJ? O quê? O casamento gay. É CNJ. O casamento tudo bem, é CNJ. Mas não foi lá no STF, não foi lá no plenário do STF, né? Não. Mas você sabe a criação do CNJ? É política, Michele. Pelo amor de Deus. Mas houve a decisão. Então o que acontece? O teu direito de casar, o meu direito de casar, é garantido através de uma resolução do CNJ, que a partir do momento que for votado na Câmara, pode deixar de existir, porque não é garantido por lei. Não é garantido. Então a gente precisou de ferramentas jurídicas que não é o curso normal, que seria o plenário da Câmara, porque o plenário da Câmara, articulado de maneira a evitar o avanço de políticas LGBTs, não quer garantir esses direitos. Então isso é uma violação direta, pegando o artigo 5º da Constituição Federal, que
prega a igualdade de direitos, ou pegando o Código Civil que prega o casamento lá, que por isso que teve que ter essa modificação, eu não teria direito de casar se o CNJ não tivesse resolvido isso. E eu não teria o direito de processar alguém que diz assim, se eu travo, blá, 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 vou te encher de porrada, se não tivesse tido ação direta de inconstitucionalidade por omissão, processando pelo crime relacionado ao gênero, por eu estar apanhando em relação ao gênero. Sim, mas hoje se você for ameaçado pelo fato de ser LGBT, você pode processar a pessoa e a pessoa ela pode responder por ameaça. Pode. Hoje se você for agredido pelo fato de ser LGBT, você pode processar a pessoa pode responder por agressão. Pode. Hoje se você for morto pelo fato de ser LGBT, além da pessoa ser condenada à prisão, ela ganha ainda um outro aspecto dentro da prisão, que é a qualidade, né, da questão, a qualificação do homicídio, a qualificação do homicídio como motivo torpe. Então, todos esses aspectos, todas essas ações, todas essas razões, todas essas coisas que você apontou, elas já estão presentes na lei. Você não precisa de um Supremo Tribunal Federal. Não estão. Para Código dizer... Penal, Michele, pelo amor de Então, Deus. no Código Penal, ameaça, certo? Ameaça, A pessoa falou, vou te encher de porrada, aí já é uma ameaça. Agressão. Agora, o que difere, por exemplo, ameaça a sua vida. você pegar uma pessoa heterossexual, branca, e falar assim pra ela, olha, eu vou te encher de porrada. Pá, Motivação. beleza. A pessoa tá lá. Aí você olha pra outra pessoa que ela é negra e homossexual. Fala, vou te encher de porrada porque você é gay. As duas pessoas que ameaçaram essas duas pessoas precisam responder exatamente da mesma forma. De maneira Não tem um agravante, mas tem... Não, primeiro porque a gente precisa registrar. Porque senão você vai estar colocando um um ser humano como se fosse menos do que o outro. Claro que não. Exatamente. Então você é contra a criminalização do feminicídio, por exemplo? Eu sou contra você tentar Sim ou colocar não? um ser humano abaixo do outro. Então a mulher Você tá tem- acima do homem? Todas as vidas elas devem ser exatamente iguais. Sim, mas Todas tem, as vidas, exato, elas têm que deveria ter o ser, mesmo mas nível não de é. Justamente representatividade. determinadas vidas precisam de direitos específicos porque não tem essa garantia. Você tem o caso do feminicídio por causa disso. Um homicídio cometido pelo fato de uma mulher ser mulher tem que ter um agravante, senão você discorda disso. Eu vou dar o ponto em Aí é um relação... privilégio. Eu vou dar- É um privilégio a mulher ser morta, é um privilégio por ser mulher. Eu vou dar um ponto em relação ao que tu falou. Se tu tá passando na rua da minha casa e eu digo, Douglas, vou te encher de porrada, porque eu não gosto de ti. E aí tu faz um boletim de ocorrência por ameaça. Qual é a minha motivação? Tu estava passando na frente da minha casa, eu não gostei que tu estava passando na frente da minha casa, é uma ameaça, Certo. tá? Aí, Douglas, eu descobri que tu é gay. Tenho nojo de gente como tu. Vou te encher de porrada por tu ser gay. O motivo, o iniciador da minha agressão não é nada que não seja quem tu é. Presta atenção. Quando eu digo quem tu é, tu não tem como evitar ser preto. Tu não tem como evitar ser gay. Tu não tem como evitar essas coisas. E a partir do momento que uma característica inerente a ti, que tu não tem como eliminar, é o motivador de tu sofrer uma agressão, tu tem que tratar essa violência de maneira específica. Não é que o crime de ameaça e o crime de ameaça com o qualificador do gênero, eles passam a ser crimes diferentes. É ameaça e ameaça, mas um é qualificado por alguma questão, seja por gênero, seja pela condição social da pessoa, pelo estado de deficiência física, pelo que quer que seja. Existem qualificadores na lei. Se tu não quer que existam os qualificadores, tu muda a lei, mas a lei de homofobia não é lei, é entendimento do STF. É canetada. Tanto que o Dom, ele adora a bravatinha no meio da fala das pessoas, é normal. Tanto que quando o STF vai lá e decide, o Dom deu um exemplo num do debate. O que é homofobia? Não, isso não é homofobia. Se eu der um esbarrão em ti, isso não é homofobia. A motivação do ato, que é a partir do processo investigativo daquilo que aconteceu, é que vai definir por qual crime a pessoa vai responder. Quando eu faço a ocorrência, eu posso fazer por ameaça e depois o delegado conclui. Não, Michele, mas isso aqui não é uma simples ameaça, é ameaça de morte e ainda por motivo de gênero. Pode mudar, entendeu? Mas não isso é já tu que decide. existe na lei hoje. Douglas, como ela estava citando o Dom, deixa eu só ouvir então a resposta dele. Achei um bom ponto. O que é homofobia? A aversão ou a discriminação, se é homofobia apenas, por motivo de sexualidade, por ser homossexual. Por que quem criou esse termo discorda disso? Eu lá vou saber porque quem criou, tu tá citando lá de fora, ou tu tá citando aqui Quem de criou o dentro? termo homofobia? Não, tu tá citando lá de fora daqui de dentro. Quem criou o termo homofobia?
Olha A pessoa olha que distorção. criou o Olha a termo... distorção. Não, você está falando de um ponto, eu estou te trazendo algo que você Que nem é sabe o que irrelevante, é. que é Não estou dizendo que é irrelevante. irrelevante. Você Claro não sabe que o que é é. homofobia. Não, eu sei o que é Por que homofobia. você está deslegitimando isso aqui que eu esbarrei como se não fosse homofobia? Porque qual é o Ela motivo? pode entender que é homofobia. Porque tu encostou o braço nela? Ela pode entender que é homofobia. Você deu uma encostada bem forte. está deslegitimando o que ela está dizendo? Ela tá dizendo. O ponto aqui é... motivador foi isso? Deixa eu falar. Claro. O ponto aqui é... Tu me O ponto perguntou. aqui é... Não tivemos forte. a discussão do que é homofobia. Perfeito. Por isso, Concordo. esse durante momento o governo aqui, Bolsonaro? esse momento aqui é importante. Quando o STF para a homofobia e o racismo, o Bolsonaro tinha 6 meses de governo. Não tô falando disso, eu tô dizendo, Aí durante o governo espantalho é Bolsonaro isso daí, teve tinha debate 6 meses sobre de o que é governo. homofobia, ele quis E aí, levar esse debate quem adiante. criou Pelo a palavra contrário, ele homofobia acabou com os nem conceitos. sabe o que é homofobia mais. Por quê? A sociedade, Michele, a sociedade ela é complexa. Pessoal, deixa eu não falar aqui. A sociedade, Michele, ela é complexa. Eu estou concordando com você nessa questão. Mas, assim, precisamos discutir o que é homofobia. Eu concordo com você que foi uma ação do STF, nós não temos. Realmente, nós não temos uma lei dizendo o que é homofobia. Nós só temos uma canetada, não é... A narrativa, como você fala, foi uma canetada, eu explico o processo Mas todo é só nas minhas redes, deslegitimar mas o assim, processo. nós precisamos discutir isso para realmente, se tiver que virar lei, Você concorda que tem que ocorrer a discussão? Claro! quando Nossa, eu nunca peraí, fui contra então isso. Então Nunca, quando, sabendo me peraí. sabe disso. Então quando que você cobra do parlamento, especialmente da direita, para que isso ocorra na Câmara? Eu sou amigo de todos os deputados. Não é ser amigo, isso não é a pergunta que eu fiz. Quando que você cobra, ou galera da direita, ou PL, ou Mas a MBL esquerda e tal. também não discutiu, foi ela- o ela STF. tá num ponto Mas bom, deixa ela falar. É justamente isso que eu tô falando. Tá lá, as pessoas estão querendo ter essa discussão. Tá engavetado. É o presidente da Câmara que tem que botar a pauta em discussão. Sim. Há o interesse do presidente da Câmara em não botar a pauta em discussão. No entanto, se os parlamentares puxarem para que essa pauta seja votada, o presidente vai ter que botar ela em votação. Por que não há, e eu concordo que tem que ter essa discussão, por que não há um movimento da direita para que ocorra a discussão? Porque eu concordo contigo que a lei não especifica propriamente o que é homofobia, da mesma forma que não explica abertamente o que é racismo. Né? Não está lá, Justamente, bom racismo ponto, é isso, o é ato isso. de blá blá blá. Isso. A gente precisa discutir isso? Precisa, mas é a direita que impede a discussão e eu não vejo vocês bater. Sabe por que eu não consigo discutir? Não é só a direita, Michele. Foi falado quais são os direitos que estão sendo atacados de pessoas LGBT. Bom, de 2019 a 2023, foram mais de 400 projetos de lei anti-direitos LGBT, incluindo proibir o casamento homoafetivo, né, proibir a adoção de crianças por casais homoafetivos, além de vários, né, mais de 290 direitos atacados exclusivamente de pessoas trans. Maioria desses projetos são de partidos de extrema-direita. Maioria não, todos são de extrema-direita. Inclusive é um ataque orquestrado em diversas cidades, estados e no âmbito federal. Então, existe continuamente um ataque aos nossos direitos. O CFM, por exemplo, teve revogado aí a última resolução para proibir o acesso de crianças e adolescentes trans a um tratamento adequado em relação à sua transexualidade. Adequado no ponto de vista de quem? Adequado, porque essas crianças precisam tanto de orientação psicológica, Isso elas como têm de um pelo SUS. acompanhamento endócrino para fazer o bloqueamento hormonal e seus exames e ter uma Você tem algum perspectiva estudo médica que aponta pelo que isso SUS. é bom para a saúde das crianças? Sim. Sim, a questão nem é sobre Então não isso vou que eu quero ainda. apontar. Sim, É que existe sim um desmonte de direitos sendo atacados o tempo inteiro por pessoas da extrema-direita contra direitos LGBT. A questão é que quando a gente fala da parada LGBT, a gente não fala só dela. A gente está o tempo todo na rua, né? Principalmente pessoas trans, organizando marchas, paradas, falando da importância disso. Não é só porque tem uma pessoa de calcinha exigindo, sei lá, talvez o direito, a liberdade de usar calcinha, de acordo, sei lá, com tantas opressões que a gente vive. Sei lá, às vezes é um ato mais radical que essa pessoa vai fazer na vida, botar uma calcinha no meio da rua de dia. Mas a questão não é nem essa, mano. A questão é que existem direitos sendo revogados o tempo inteiro e impacta, sim, na pessoa poder ser o que ela quiser, usar a roupa que ela quiser. Então, Você conseguiu citar dois, certo? Hoje você pode casar? Sim, mas ainda Não é é um por direito lei. que está Você sendo pode votado casar. em tramitação, você sabe, né? Esse Não é projeto lei. de lei não vai para frente no Congresso, você sabe muito bem. Não vai, Fala pra mas mim. tem uma extrema-direita fortemente atacando Hoje esses direitos. você pode ou não pode casar?
Posso. Pode. Civilmente, inclusive. Certo. Então, eu não entendi ainda qual direito seu que deixou de existir. Não é deixar Quando de a gente existir, fala é de- estar sendo atacado. Essa é a questão. E pode ser derrubado a qualquer momento. Na Argentina, pessoas trans, LGBT já perderam direitos. Nos Estados Unidos, perderam direitos. Foram revogados vários direitos. O passaporte de mulheres trans nos Estados Unidos começou a ser alterado para masculino. Elas tinham um direito constitucional ali, constitucional não, mas na lei, de poder ter o nome e o sexo alterado de acordo com o gênero que elas se identificam. Isso foi um direito conquistado, e a partir do momento que surge uma figura política que é contra a existência dessas pessoas, começa a cair os direitos. E aí, cai o direito das pessoas trans primeiro, depois cai o das pessoas bissexuais, que agora não considera mais dentro da sigla. Então, existe uma caçada de direitos, só que para quem é trans, começa primeiro. A gente que está morrendo na rua. Esse já é o primeiro direito revogado, direito à vida. Direito à vida, mas com A certeza. gente- Olha, mas como ele falou menos e ele queria trazer um ponto, você encerra para nós então a rodada, tá? Quando a gente fala de direitos para a população LGBT, não se trata só desses direitos muito específicos, né? O casamento, a adoção, isso é o mais óbvio. Mas como eu já trouxe antes, a gente tem que falar de questão de trabalho, de moradia, de alimentação. Então, quando a gente vai olhar aonde está a maioria da população LGBT que é pobre, né? Na questão de trabalho, por exemplo, já falei, na informalidade ou na prostituição, enfim. Quando a gente vai falar, por exemplo, de alimentação, a gente tem uma grande parte da população LGBT vivendo em insegurança alimentar, ou seja, passando fome, tá ligado? O que foi muito grande durante a pandemia, que não é por acaso, também era a época do governo Bolsonaro, né, que vocês defendem. Então, durante o governo Bolsonaro, a gente tinha cerca de 70% das pessoas trans vivendo em insegurança alimentar e cerca de 40% dos LGBTs de um modo geral. Então, tem essa questão da alimentação, tem a questão da educação, né, que mais de 80% das pessoas trans não concluem o ensino médio. Elas evadem, elas não conseguem concluir por causa da violência sofrida dentro das escolas. Então, falar sobre direitos para a população LGBT é falar também sobre isso, direito à educação, que essa população consiga estar dentro da escola, se manter lá, se formar, entrar na universidade, é falar sobre alimentação. Por que essa população não está conseguindo se alimentar? Será que a questão do gênero, da sexualidade dela não influencia em absolutamente nada? Ou isso vai fazer com que a família expulse de casa, vai jogar essa população em situação de rua? 25% das pessoas em situação de rua se autodeclaram LGBTs. Pode ser que seja até maior esse número, mas pelo menos 1 a cada 4 se autodeclara LGBT. Então, essa população é expulsa de casa, vai parar na rua, vai para a prostituição, vai para o mundo do crime, vai para o que quer que seja, não conclui os estudos, não pode entrar numa universidade. Então, quando a gente fala de população LGBT no nosso país, é disso aqui que a gente está falando. Quando a gente vai falar de, porque lá no esporte, porque lá não sei o que, isso aí é uma minoria ínfima que consegue chegar até lá. A imensa maioria não tem mínima possibilidade nem de chegar até lá, porque o básico não foi garantido a ela. Se existe uma gama gigantesca, da maioria esmagadora, dessas crianças cuja disforia de gênero passa, quando você começa desde o início, antes da fase da puberdade, a encher as crianças de hormônio, a Não bloquear se as crianças, a fazer o bloqueio hormonal dessas crianças, melhor dizendo, fazendo o bloqueio hormonal dessas crianças, você pode sim trazer a essas crianças uma situação irreversível. A partir irreversível, já que tu leu esse entendendo? estudo. Então não dá pra você vamos falar tratar desse estudo. desse Vamos jeito, falar desse estudo. conforme você está apresentando, porque dá é muito sim. preocupante. Não, dá sim. E Vamos mais, falar desse é estudo. irreversível. Vamos falar É desse estudo. irreversível. A partir de quanto tempo de bloqueio púbere começam a ocorrer efeitos que realmente são irreversíveis? Não sei por quanto tempo. Então, desculpa, cara, tu não pode apresentar um Por quanto argumento... tempo? Por quanto tempo? Não preciso te dizer.